E essa foi uma das facadas que eu tomei ontem. Nós, homens, somos sacerdotes do nosso lar. A gente bota a nossa esposa e os nossos filhos para orar junto com a gente. Nós temos momentos de oração individual, familiar. Na igreja, a gente ora junto. Um povo que crê é um povo que ora. A fé, ela é materializada numa vida de oração. Isso fica muito evidente em toda a Bíblia e também no livro de Daniel. Jesus Cristo, quando ensinou sobre oração, ele encerrou dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A dimensão prática da fé, ela é percebida nas nossas orações. Terceiro lugar, o livro de Daniel nos mostra que a confiança de Daniel em Deus resultou em sabedoria que Deus lhe conferiu, que Deus lhe proporcionou, para que Daniel, na posição que tinha, pudesse testemunhar de forma digna do Deus que possuía. Vou repetir. A confiança em Deus, a fé que Daniel tinha em Deus, resultou numa sabedoria que Deus lhe conferiu, para que Daniel usasse essa sabedoria, testemunhando adequadamente, dignamente do nome de Deus onde Daniel estava. Diz a Bíblia que além de ser inteligente por natureza, Daniel recebeu de Deus uma sabedoria excepcional. Olha o que diz aí o capítulo 1, verso 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Conhecimento, instrução, sabedoria, Deus concedeu a Daniel. Naquele banquete oferecido por Belsazar, vocês devem conhecer a história, quando aquela mão misteriosa aparece escrevendo um texto ali na parede, e fica-se aquele clima, aquele mal-estar, aquele suspense, aquela dúvida. A mãe do rei da época chega até o rei e lhe dá uma orientação, uma dica, um conselho interessantíssimo. Olha aí no capítulo 5. Versos 11 e 12, ela diz assim ao filho: há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora este Daniel, e ele te dará a interpretação. Gente, por causa dessa sabedoria que Deus conferiu a Daniel, diz o livro que Daniel foi alçado, foi colocado, ele ocupou um posto
extremamente importante ali na administração política da Babilônia. E diz a Bíblia que ele influenciou reis, ministros, pessoas importantíssimas na administração pública. Alguns sugerem que Ciro, aquele grande persa que conquistou a Babilônia e mais tarde libertou os judeus, alguns sugerem que Ciro foi influenciado por Daniel, inclusive lendo a profecia de Daniel, que foi escrita, como mencionei há pouco, em aramaico. Então o grande rei do grande império foi influenciado por Daniel. Olha aí no verso 21 do capítulo 1. Diz que e Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Então o livro de Daniel nos mostra o quê? Nos lembra da importância de existirem homens tementes a Deus em lugares chaves da política. Eu sei, gente, que esse é um assunto extremamente delicado, complicado da gente falar, porque a nossa posição em relação a isso daqui é uma posição de desconfiança, de descrença, de muito ceticismo. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente chega naquela conclusão assim, olha, crente que se envolve em política, ou ele faz parte do esquema, ou ele é posto para fora, ou então matam ele. Tentaram matar Daniel, né? Essa é a nossa conclusão. Por causa da nossa realidade em Campos, Rio de Janeiro, nosso excelente governador Cabral, por causa da realidade nacional. Então a nossa ideia, por causa das casas legislativas do nosso país, é que é impossível um cristão exercer de forma fiel, saudável, influência nesses lugares. Mas o livro de Daniel nos mostra que é possível. É possível. Na posição que ocupou, Daniel ele exerceu uma influência muito boa sobre muitas pessoas importantes. Aliás, o livro de Provérbios vai dizer o seguinte, olha, quando os justos se omitem, os perversos se multiplicam. Então é necessário que existam homens justos, homens dignos. Mas falta um detalhe aqui, né? Como a gente já acabou de ver, homens preparados. O grande problema, e como a gente vai ver daqui a pouco, é que muita gente crente que começa a entrar na política não é preparado. Não se prepara para isso. Daniel era inteligente, era sábio, tinha conhecimento, tinha discernimento, tinha sabedoria que vinha dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas nós também fazemos parte desse mundo. A fidelidade a Deus deve ser vista não apenas em contextos eclesiológicos, mas lá fora também. E o mundo ele está assim, carente de homens e mulheres que exerçam a sua cidadania com fidelidade e com competência. Lembre-se que Daniel não era apenas um estadista que servia a Deus. Ele era, como disse, um estadista que servia a Deus, cheio de sabedoria, ou seja, competente. Então nós precisamos pedir a Deus para que nessa questão de política, Deus levante pessoas
que sejam, antes de tudo, servos dele, mas que também sejam competentes para influenciar de alguma forma esse mundo caótico no qual nós vivemos. A gente não deve escolher aquelas pessoas que nos representam de qualquer maneira. A gente não deve escolher aquelas pessoas que nos representam simplesmente porque elas são cristãs. Acho que isso é um assunto bem resolvido na mente da maior parte de vocês aqui da igreja. Vou ficar enfatizando muito isso aqui. Mas o certo é que existem muitos evangélicos que são políticos, que não nos representam, não representam a Deus e dão um péssimo testemunho do reino de Deus lá. Eu lembro que uma vez eu li um colunista da Folha de São Paulo, um cara chamado Márcio Moreira Alves, dizer que a bancada evangélica lá no Senado, no Congresso, ele disse assim: a bancada evangélica não exala um odor de santidade. Eu lembro de Ronaldo Caiado, um líder ruralista, que uma vez disse assim sobre os evangélicos da Constituinte. Ele disse assim: eles, falando dos evangélicos, estão todos aqui, ó. E bateu no bolso. Então é muita gente que não é servo de Deus e fala que é servo de Deus e está lá. Mas até tem aquele que é servo de Deus e não é preparado como Daniel. Não tem o menor preparo para assumir uma função legislativa. Há um escritor brasileiro chamado Paul Freston, que é muito envolvido com essas questões de ciências políticas, e ele conta de um candidato evangélico que, quando foi perguntado a esse candidato evangélico sobre o déficit habitacional, o cara era candidato, ele não chegou a ser eleito. E o Paul Freston falando sobre esse perigo de se votar na pessoa simplesmente porque ela é irmão, mas porque ela não tem preparo, aí ele deu esse exemplo. Ele falou que quando perguntaram a esse candidato evangélico sobre o déficit habitacional, ele respondeu assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Que esqueceu de dizer para ele que o problema era trazer as moradas da casa do pai para a terra, né? E não deixar a Caixa Econômica se apossar delas. Enfim, gente, Daniel nos mostra que uma pessoa pode servir a Deus e ao Estado ao mesmo tempo. Daniel mostra que isso é possível. Se vocês lembrarem e conhecerem a história do Velho Testamento, vocês vão encontrar lá, ó, Amós e Elias condenaram abertamente as mazelas da sociedade. Jeremias e Natã deram conselhos ocasionais para reis, mas mantiveram ali uma distância segura desses reis. Mas aí você pega Isaías e Samuel, pessoas que se tornaram oficiais dos reis. E Daniel nos mostra que uma pessoa pode, se for fiel a Deus, tiver preparo, se manter de forma digna, trabalhando num regime tirânico. Ele serviu, presta atenção, ele serviu a Deus durante 6 décadas, 60 anos. Em que contexto? Num contexto de reis
pagãos. E diz a Bíblia que ele fez isso com diligência, com desenvoltura, jamais comprometeu a sua fé, mesmo quando ameaçado de morte. É raro, mas existe. Em quarto e último lugar, o livro de Daniel nos mostra que a fé cristã, essa fé que é fiel nos momentos de grande provação, essa fé que se materializa numa vida de oração, essa fé que recebe sabedoria de Deus para viver de forma digna, essa fé, nos mostra o livro de Daniel, ela é uma conformidade com a vontade de Deus, seja essa vontade qual for. A fé cristã, ela se conforma com a vontade de Deus, seja essa vontade qual for. Capítulo 3, olha aí. Versos 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Os amigos de Daniel afirmaram ao rei o seguinte: olha, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela não gira em torno do fato de que se Deus é capaz ou Deus não é capaz de nos livrar. A questão aqui não é essa. Sobre essa questão do poder de Deus, se Deus pode nos livrar, a gente não vai te responder isso, porque nós sabemos que Deus pode. Agora, se Ele não quiser, a gente vai morrer e a gente vai para o céu, a gente vai estar com Deus. A discussão aqui não é essa, o assunto da conversa não é esse. A questão aqui não é se Ele é capaz, porque capaz Ele é. E aí então vem a declaração bombástica: se Deus não nos livrar, a gente não vai adorar o Senhor. Não adianta. Se Deus nos livrar, nós não adoraremos. E se Ele não nos livrar, a gente também não vai adorar. Sabe qual é a lição aqui, gente, que os amigos de Daniel nos mostram? Presta atenção, porque isso aqui é importantíssimo às nossas vidas. Olha só. Às vezes, o Deus que pode livrar, não livra. Às vezes, o Deus que pode abençoar, não abençoa. 2 ônibus saem em excursão para um congresso. Que não seja o da Fiel, né? Porque isso aí dá problema, mas outro. Aí a mesma oração é feita nos 2 ônibus. Senhor, guarde-nos, proteja-nos, leve-nos em paz. Um ônibus se acidenta e o outro não. E aí? Os amigos de Daniel foram salvos da fornalha. Mas quantos filhos de Deus foram queimados na fogueira da Inquisição? Daniel foi liberto da cova dos leões, mas quantos cristãos morreram no Coliseu Romano, devorados pelos mesmos leões? Não os mesmos leões de Daniel, né? Mas por leões. O que os amigos de Daniel estão dizendo é o seguinte: olha só, se Deus quiser nos livrar, nós não vamos adorar a sua imagem. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer e vamos adorar a Ele lá no céu.
Então, lembre-se disso, às vezes o Deus que pode livrar, não livra. Não te dá a resposta daquela oração pela qual você tanto pede. Abra aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Até aí. O autor de Hebreus retrata exatamente o que os amigos de Daniel disseram a Nabucodonosor. Eles disseram o seguinte: olha, existem dois tipos de ocasiões e situações. Às vezes aquele que é capaz de livrar, livra, impede o acidente, cura do câncer, não deixa os problemas na família acontecer do jeito que a gente pediu a ele. Mas outras vezes esse mesmo Deus não impede o acidente, não cura o câncer, deixa os problemas na família acontecer. Ou seja, a uns a fé os honra, outros honram a fé. Aprenda esse pensamento que eu acho assim fantástico, que resume o que eu estou falando aqui. A uns a fé os honra, como nós lemos, né? O texto diz que Deus honrou a fé de Daniel. A uns a fé os honra, outros são chamados por Deus para honrar a sua fé. A Bíblia diz que Paulo ele experimentou essas duas situações. Algumas vezes ele foi salvo do sofrimento, outras vezes ele não foi. Então essa é uma das importantes mensagens também do livro de Daniel. O fato de que quer as pessoas tenham sido livradas ou não, elas estiveram numa posição de fé em relação a qualquer das duas saídas. Elas confiaram em Deus, quer fossem libertas, quer não. Então, quando a tragédia bater a porta da sua casa, da minha casa, da nossa casa, a gente deve lembrar disso. O Deus que pode livrar, às vezes não livra, mas nós devemos continuar sendo fiéis a Ele, independente das coisas que caírem sobre as nossas vidas. Vamos orar, depois nós vamos cantar, e após o cântico com orações silenciosas, nós estamos despedidos. Senhor nosso Deus, como nós somos tão pequenos perto desses homens que o Senhor usou como Daniel. Ó Deus, é uma vergonha para a minha vida ler, aprender, estudar a vida de Daniel. Ó Deus, que as verdades que nós ouvimos aqui acerca da nossa fé, acerca daquilo que afirmamos crer,
Que elas sejam, Deus, verdades também nas nossas vidas, presentes nas nossas vidas. Que a nossa fé fique firme em momentos de provação. Ou seja, que a nossa fé seja fiel na hora da tribulação. Que a nossa fé se materialize numa vida de oração. Que a nossa fé influencie pessoas onde quer que o Senhor venha nos colocar, mesmo nos ambientes de grande corrupção. Que a nossa fé se conforme com a vontade do Senhor nas nossas vidas, seja ela qual for. Nós assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.